Porque muitas empresas vieram para o Estado brasileiro exatamente para explorar aquele ambiente, e o Estado brasileiro, ele favoreceu para que esse processo ocorresse, tanto que ele incentivou e também abriu as portas para esse capital chegar aqui nas terras brasileiras. E os elementos e os atores, exatamente os atores ativos e os atores passivos que nós elencamos aqui, que um dos grandes vilões foi efetivamente o Estado brasileiro e também a indústria, de um modo geral. Eles foram os grandes vilões nesse processo de racismo ambiental, de discriminação ambiental, que seria essa imposição dos riscos e dos danos a alguns grupos. E os grupos que sofreram e ainda sofrem cotidianamente com isso são os povos indígenas, os mais pobres, os negros, aqueles que são efetivamente os mais despossuídos da sociedade, que não têm esse poder político, que não têm o poder de informação, eles não têm acesso à informação, e também aqueles que não têm o poder econômico efetivamente. E as alternativas jurídicas, aqui tratamos em mais um capítulo, após fazer toda essa exposição, observar que esses grupos efetivamente sofriam, construímos um arcabouço jurídico, trouxemos aqui para a gente um arcabouço jurídico para a proteção dessas pessoas. E o marco histórico que é estabelecido aqui é exatamente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é o marco histórico. Também alguns outros tratados que tratam dessas questões ligadas aos direitos humanos. E também a Constituição Federal de 1988, a Constituição ela exerce um papel elementar nessa nova formação do Estado brasileiro, principalmente quando ela traz no seu artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana, porque aí você passa a estabelecer dentro do ordenamento jurídico uma nova visão e um novo alicerce para todo esse ordenamento jurídico. Isto porque as pessoas, nesse momento, elas vão ser vistas como pessoas. Nesse momento, as pessoas efetivamente serão tratadas, ou pelo menos o objetivo maior é esse, certo? E na Lei da Ação Civil Pública é um instrumento que efetivamente, frequentemente é utilizado pelos legitimados ativos à proteção dos interesses desses grupos, que na maioria são interesses difusos, estão ligados aos direitos coletivos, por conta da gama de pessoas que são envolvidas nesse processo de discriminação ambiental. E no direito comparado, fizemos uma construção e uma comparação do que está sendo tratado tanto na Bolívia quanto no Equador, para que possamos ver, mesmo que não sirva como uma fonte material, como uma fonte formal, diga-se melhor, de construção para o ordenamento brasileiro, mas ela funciona como uma fonte material, porque ela funciona como uma inspiração, para que esse processo de construção do próprio ordenamento brasileiro, ele venha a formar novos paradigmas, como o que eu vou falar um pouco mais adiante, e trouxemos aqui a jurisprudência da Bolívia, principalmente, porque lá na Bolívia existe um tribunal agroambiental, que é um tribunal que trata especificamente da reforma agrária. Vimos que esse tribunal ele tem uma relevância muito grande, por quê? Porque ele trata da questão da reforma agrária e o Estado boliviano, ele passa a um novo paradigma, ele vem trazer um novo paradigma, porque ele passa a retirar aqueles grandes latifúndios de grupos que detêm o poder por muito tempo e passa a distribuir essas terras com os povos indígenas, que foram a maioria das decisões que consegui observar, que são efetivamente os povos indígenas que estão sendo mais beneficiados inicialmente com essas terras. E a justificativa? A justificativa são duas, basicamente. Por quê? Porque muitos conflitos existem no Brasil, muitos conflitos socioambientais foram observados no Brasil, e também porque esses grupos, essas comunidades, elas não podem ficar desamparadas. E o sentimento era de realmente trazer uma proteção efetiva, uma proteção concreta para esses grupos. E essas são exatamente as justificativas para a elaboração desse trabalho. E a metodologia foi basicamente a revisão bibliográfica, o uso da legislação, tanto brasileira como a legislação
internacional no âmbito dos direitos humanos e também a jurisprudência brasileira e a jurisprudência da Bolívia. E os fundamentos, para que a gente possa perceber de onde extraímos esses fundamentos, conseguimos ver que Rousseau, ele traz uma ideia de desigualdade. Ele traz em duas perspectivas. Primeiro, que é a desigualdade física, ou a desigualdade natural. É uma desigualdade que advém de quê? Das idades, dos próprios corpos, da qualidade da alma. E a outra desigualdade, que é essa desigualdade que nós estamos tratando especificamente, que é a desigualdade moral ou a desigualdade política. Por quê? Porque essa desigualdade, ela depende de uma convenção, ela depende de um grupo que vai determinar quais são os caminhos a serem seguidos por um Estado e até por uma sociedade. Então, nesse ponto, Rousseau, ele